Olá, bom dia na paz do Senhor. Paulo não tinha vergonha do escândalo da cruz, pois o evangelho verdadeiro é de Cristo e ele tem poder para salvar e gera crença genuína. Já o evangelho falso troca o conteúdo da cruz por um conteúdo popular e aceitável. Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículos 16 ao 17, afirma que ele não se envergonha do evangelho. Isso mostra que o evangelho verdadeiro pode envergonhar. Por outro lado, o falso evangelho deve envergonhar. São vergonhas diferentes para evangelhos diferentes. O evangelho verdadeiro pode envergonhar. Paulo não tinha vergonha do escândalo da cruz, pois o evangelho verdadeiro é de Cristo. Já o evangelho falso troca esse conteúdo todo da cruz, a mensagem da cruz, por um conteúdo popular e aceitável, quando não o reduz a uma mera metodologia e, portanto, não procede de Cristo, não tem poder para salvar e também não gera fé genuína. Paulo exorta Timóteo a não se envergonhar do evangelho, um evangelho não popular, daquele que é perseguido pelo mundo, que gera algemas, assim como ele não se envergonhava. Talvez Timóteo estivesse covarde diante da oposição do mundo. Nós temos que sempre estar atentos à pressão da aceitabilidade social. Muitas vezes desejamos ser bem aceitos pelo mundo, contudo a pregação do evangelho é loucura aos padrões do mundo. O remédio para a covardia é confiar no espírito de poder, amor e moderação, e não gritar mais alto. Já o evangelho falso deve envergonhar. O evangelho de Deus é perfeito e nada temos que adicionar a ele. A marca do falso evangelho é justamente a adição ou eliminação de elementos essenciais ao evangelho verdadeiro. Devemos sim nos envergonhar deste falso evangelho, mesmo que ele fale de Cristo. Ele o fará de forma errada. Na Epístola aos Gálatas, Paulo argumenta em 3 linhas. Primeira, o argumento histórico. Segundo, o argumento teológico. E terceiro, o argumento moral. No primeiro argumento, Paulo apresenta um testemunho pessoal e um apelo pessoal, mostrando a irracionalidade do falso evangelho. Para a liberdade foi o que Cristo nos libertou, dizendo: permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar vossa lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O evangelho verdadeiro liberta. O evangelho verdadeiro destrói o jugo da escravidão. O evangelho verdadeiro traz proveito real em Cristo. O evangelho verdadeiro não depende de sinais físicos. O evangelho verdadeiro está ligado a Cristo pela graça e não pelo esforço humano. O evangelho verdadeiro procede do Espírito Santo. É uma obra sobrenatural de Deus. O evangelho verdadeiro justifica. O evangelho verdadeiro é recebido pela fé. O evangelho verdadeiro está acima dos rudimentos rituais das sombras. O evangelho verdadeiro valoriza a fé que atua pelo amor. Mas, enquanto isso, o evangelho falso impede a carreira da fé. O evangelho falso é persuasivo e atraente. O evangelho falso não procede de Deus, daquele que chama, mas de homens. O evangelho falso começa com pequenas coisas, pouco de fermento, e prega algumas coisas erradas aqui, algumas heresias ali, coloca doutrinas humanas dizendo que é bíblico, mas a pregação da semana, essa sim foi muito boa, então não tem problema. O evangelho falso não produz harmonia de mente, mas sentimentos contrários ao verdadeiro evangelho. O evangelho falso perturba, traz inquietação, diferente da paz de Cristo. O evangelho falso traz condenação, gerando uma esperança falsa.
O evangelho falso persegue os verdadeiros cristãos. Paulo pregava o evangelho verdadeiro, mas mesmo assim era perseguido. O evangelho falso destrói a obra de Cristo na cruz e se escandaliza de sua pureza, buscando desfazer o escândalo da cruz. O evangelho falso incita a rebelião contra o evangelho verdadeiro. De qual evangelho você se envergonha? Por mais piedosos que pareçam, eu me envergonho dos seguintes falsos evangelhos. Eu me envergonho do evangelho que prega a salvação pela fé e a inerrante tradição. Eu me envergonho do evangelho das seitas que apresentam escritos com autoridades superiores às escrituras que são frutos de uma nova revelação. Eu me envergonho do evangelho neopentecostal que coloca as doutrinas da fé cristã em um quarto escuro e pouco frequentado e cria interpretações estranhas sobre gritos, agitações, unções, dizendo que apenas isso é o verdadeiro evangelho. Eu me envergonho do evangelho neopagão que adiciona ao linguajar cristão cerimônias estranhas. Eu me envergonho do evangelho dos vendedores da fórmula da felicidade e da prosperidade. Eu me envergonho do evangelho de curandeiros que valorizam o poder, personalismo e uma maratona de catarse coletiva. Eu me envergonho do evangelho de certos caminhos que fala muito do amor de Deus, mas apresenta uma graça barata que não é bíblica, confortando o pecador em seu pecado em vez de levá-lo ao arrependimento. Eu me envergonho do evangelho de certos tradicionalistas que se prendem a noções teológicas históricas escravizadoras e não especificadas nas Escrituras. Eu me envergonho do evangelho metodológico de certos evangélicos que acham a pregação da palavra sem poder, a menos que sejam aplicadas técnicas modernas, como se o poder estivesse na metodologia e não no espírito. Eu me envergonho do evangelho judaizante moderno de judeus messiânicos extremados que se colocam acima dos outros e levantam barreiras que o Messias já derrubou. Eu me envergonho do evangelho neo-ortodoxo que separa a palavra dos fatos da história e que prega um subjetivismo que nada afirma e nada constrói. Eu me envergonho do evangelho dos liberais teológicos que mantêm o linguajar cristão, mas consideram a Bíblia um mero registro humano cheio de falhas. Eu me envergonho do evangelho dos teólogos relacionais que pregam um Deus impotente, sujeito às maquinações humanas e às leis da natureza, que não tem um plano, mas que vive sujeito à frustração da busca de um relacionamento de um homem soberano. Por isso, quero orar com você nesta manhã. Vamos orar. Senhor, te pedimos nesta manhã, reafirma e fortalece a nossa fé. Livra-nos do evangelho falso que anula o sacrifício de Cristo. Livra-nos desse evangelho podre, Senhor, aonde as pessoas só querem a tua bênção, mas não querem ter um relacionamento contigo. Que nos firmemos, Senhor, na liberdade, fugindo do falso evangelho que envergonha, que sigamos a palavra de Deus em tudo e que proclamemos o verdadeiro evangelho, para a glória do teu nome e não do nosso. Amém.